Creio que o irmão Salomão já vai dar o play ali. Mas uma boa noite para aqueles que estão conosco essa noite. Boa noite para aqueles que estão em casa, não podem estar aqui. Nós temos aí uma gama de irmãos que estão enfermos. A minha esposa mesmo não está aqui conosco hoje em virtude de questões de saúde. Mas damos graças a Deus por aqueles que podem. Precisamos, como disse o irmão Salomão, orar pelos nossos irmãos em Cristo. Alguns estão com dificuldades, impedindo de chegarem hoje pela manhã também. Nossa querida irmã Lívia não pôde estar conosco exatamente por questões de saúde. Mas que Deus lhes fortaleça. Por gentileza, abre sua Bíblia para o livro de Romanos capítulo 8. Vamos lá. Hoje nós sairemos um pouco do trivial, o que temos feito. Eu gosto assim, alguns estudos para não ficarem cansativos, nós estudamos por um tempo, depois nós damos uma parada. Nós terminaremos daqui a poucas semanas o estudo que nós iniciamos aí o ano passado sobre o sofrimento com o desenvolvimento do caráter do cristão. Posteriormente nós retornaremos aos fundamentos da salvação, porque nós temos muitas coisas aí pela frente para estudar, mas de vez em quando nós seguiremos por um caminho diferente. Por vezes Deus desafia a mim para que pregue uma mensagem sobre algum assunto específico, ou alguma coisa que Deus tem falado ao coração, ao meu coração, alguma necessidade que a igreja tenha, ou até mesmo alguma situação que eu, como pastor, como cristão, tenho, e é importante compartilhar com todos vocês. Então, apenas um versículo nós leremos e nós falaremos sobre ele essa noite. Se você pode, por favor, fique em pé, não se constranja se não pode. Mas Romanos capítulo 8, verso de número 28, a palavra de Deus vai nos dizer, e este verso é muito conhecido: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Podem se assentar, vamos orar. Nós imploramos a Ti, Senhor, que a Sua palavra, a santa palavra do Senhor, venha de encontro aos nossos corações. Como igreja, nós temos passado por muitas lutas, como povo do Senhor também passado por muitas lutas, as quais nós precisamos compreender que há sempre um propósito soberano por trás da permissão do Senhor naquilo que nos acontece. Então, ó Deus, nós somos humanos, nós somos fracos por vezes e nosso coração vacila demais. E por vezes nós faltamos fé para enfrentar todas as coisas que nós temos passado. Mas o Senhor é um Deus que conhece os seus filhos, conhece as nossas lutas, está sempre ao nosso lado. Então eu peço, Senhor, que novamente não só desafia-nos, mas conforta-nos aquilo que Tua palavra nos traz essa noite. Nós pedimos ao Senhor essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou lhes dizer que o ano passado, quando eu encerrei o meu mestrado em ministérios pastorais, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre o sofrimento, como o desenvolvimento do caráter do cristão. Eu estive imerso nessas questões por praticamente 3 meses. Eu li muitos livros, não vou dizer que eu me aperfeiçoei, mas foi uma área que Deus trabalhou no meu coração para que fosse trabalhado, por conta daquilo que nós como igreja passamos nos períodos anteriores. Talvez você que não foi da igreja nos anos passados, não só a pandemia nos afetou bastante, mas uma das coisas que mais foi difícil para nós foi quando uma das nossas irmãs, na época a esposa do pastor Daniel, ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas, uma jovem que aqueles que conheceram sabem, uma serva de Deus valorosa. E eu me lembro que eu estava nessa época cursando o mestrado
E eu comecei, por vezes, quando em algumas matérias eu tinha que fazer certas dissertações, eu comecei a olhar para nós como igreja e olhar aquilo que nós estávamos passando e desenvolver esse tema para que posteriormente ele viesse a ser o meu trabalho de conclusão de curso. Porque se há uma das maiores dificuldades na compreensão do crente, é entender o porquê Deus ele permite que nós passemos por sofrimentos. Existe no imaginário humano e principalmente na terrível teologia da prosperidade, eu digo terrível, porque ela tira o foco de Deus para colocar o foco nas bênçãos materiais. E tira-se o foco da nossa compreensão de que existe sempre um bem maior naquilo que Deus permite. Nós estamos aí há 2 semanas para terminarmos a nossa escola dominical sobre a teologia do achismo. Eu retornarei com os meus alunos, o irmão Salomão retornará com os seus alunos. E eu tratarei sobre a soberania de Deus, que vai ser o último assunto que nós trataremos nos atributos de Deus. E quando nós falamos sobre soberania de Deus, o nosso imaginário tem dificuldade, ou a nossa mente tem dificuldade para entender o que é a soberania de Deus. E dentro dessas situações, o capítulo 8, verso 28, ele precisa ser compreendido com base na soberania de Deus. E nas situações que nós estávamos passando como igreja, e assim o Senhor permitiu que a sua serva fosse promovida ao lar celestial, mas como igreja, por vezes, nós precisamos, responder a nós mesmos do porquê que Deus permitiu isso na vida de alguém que na época estava servindo ao Senhor fielmente, em uma igreja que estava sendo abençoada, e tantas situações que nós estávamos passando. Então, meus irmãos, eu quero lhes dizer o seguinte: por mais que eu tenha lido, tenha feito o trabalho e tudo mais, eu ainda tenho dificuldade de entender. Não de aceitar, mas de compreender certas situações que Deus tem permitido nas nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, os bancos da igreja ficam vazios, assim como vocês estão vendo, por conta da saúde de algumas famílias. Nós sabemos que alguns não estão por conta da sua saúde debilitada. Mas também, muitas vezes, nós vemos os bancos vazios por conta de pessoas que, quando começam a passar por dificuldades, elas viram as costas para Deus. Alguns acham que pelo fato de servir a Deus, nós precisamos não passar por dificuldades. Só que quando você olha na vida dos servos de Deus, você não vê nenhum personagem bíblico que teve uma vida calma, serena e tranquila e teve uma morte sem qualquer dificuldade. Os personagens bíblicos, eles não só passaram por problemas baseados na soberania de Deus, mas também muitos deles passaram por problemas por conta da sua própria impiedade, ou por conta do seu próprio pecado. O grande rei Davi, se você sabe as dificuldades que ele passou na parte final do seu reino, ele passou por isso por conta dos seus pecados, ou do seu pecado de adultério e posteriormente assassinato. A grande dificuldade que ele teve na sua família. O próprio Abraão, ele teve dificuldades e ainda hoje existem dificuldades pela sua desobediência. Então, às vezes, meus irmãos, nós sofremos porque nós trazemos sofrimento a nós mesmos por conta das nossas decisões. O afastamento de Deus nunca vai trazer para nós satisfação. E aí, como de praxe, acontece quando muitos passam por dificuldades, voltam a servir ao Senhor. E não só nessa igreja. Isso é uma constante nas igrejas, meus irmãos. Pessoas que se afastam e quando começam a ter dificuldades, elas voltam como se fosse um pedido de socorro a Deus, querendo que Deus possa livrá-las das suas dificuldades. Porém, quando as coisas estão tranquilas, muitos acabam voltando as suas costas ao Senhor. Então, meus irmãos amados, o que eu quero poder explanar a vocês hoje é sobre as verdades que esse texto nos trata. Em 2016, eu preguei sobre isso. Eu preguei sobre esse texto, não essa mensagem, mas eu preguei nesse texto. Até eu usei uma frase de efeito, sabendo saber. Naquela época, eu nomeei a mensagem, porque o texto já começa dizendo, sabemos que todas as coisas. Então, sabendo saber
O que é você saber? É você ter a convicção. Mas hoje, meus irmãos, eu quero lhes dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Mas existem algumas regras para que nós entendamos dentro das coisas que nós temos passado, seja como igreja, como família ou como indivíduo. Existem certas situações que nós precisamos olhar para as nossas vidas e entender se aquilo que nós estamos passando realmente é o agir soberano de Deus sobre nós, para que nós possamos crescer espiritualmente, ou é fruto da nossa desobediência. Nem todo sofrimento é causado por conta do propósito de Deus em fazer-nos crescer espiritualmente. Mas por vezes nós também sofremos por conta da nossa ausência de Deus ou por conta do nosso afastamento de Deus. Mas nós vamos chegar e tentar explicar para vocês sobre essas questões baseado nesse texto. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz uma promessa grandiosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a palavra sabemos, ela não expressa dúvida. Não é a palavra achamos que todas as coisas cooperam, mas é uma convicção. A palavra saber também tem o sinônimo de ser convicto. Então nós não podemos duvidar dos propósitos de Deus na vida daqueles que o amam. E principalmente não podemos duvidar do propósito de Deus nas coisas que nos acontecem para o nosso bem. E não só para o nosso bem, mas também para o bem das pessoas que estão à nossa volta. Então Paulo declara que algo que transcende nossa compreensão humana, ou ele fala algo que muitas vezes nós não entendemos, que existem coisas que tanto para o bem, ou até mesmo coisas boas ou más, elas são governadas pela soberania de Deus. Então não é somente as coisas boas, mas também as coisas que muitas vezes nós julgamos ser más. E o que nós entendemos, meus irmãos, pelas palavras de Paulo, é que nós precisamos confiar nos propósitos de Deus. E confiar de uma maneira radical, entendendo que em todos os detalhes das nossas vidas o Senhor é soberano. Ele é conhecedor. Então, a pergunta que eu lhes faço: como que essa verdade pode ser aplicada em tempos de dor, perda ou sofrimento? Ou então, como crer que mesmo nas tragédias Deus está orquestrando algo para o bem? Como que você pode, num contexto que nós passamos alguns meses, dizer para alguma pessoa que Deus permitiu que aquelas situações acontecessem? Porque quando alguém olha talvez as suas coisas que por anos lutou para ter, e vê levado pelas enchentes, ou até mesmo aqueles que perderam as suas vidas, como que você pode dizer que existe um propósito de Deus nessas situações? Eu lhes disse naquela ocasião que nem tudo há explicação. Nós não temos e nem precisamos explicar todas as coisas, nós precisamos apenas confiar nos propósitos de Deus. Mas olhando para o versículo, meus irmãos, nós podemos dividi-lo em três partes. Primeiramente, meus irmãos, Deus trabalha em todas as circunstâncias da nossa vida. Sabemos que todas as coisas cooperam. Quando nós falamos de todas, nós falamos da totalidade. Não são algumas, mas são todas. Então, a vida cristã, ela não é isenta de sofrimentos. Veja o que Jó disse em Jó 14, verso de número 1. Jó 14, 1. Eu algumas vezes lerei numa versão diferente. Mas Jó, deixa seu dedo em Romanos 8. Vai lá para Jó 14. Você que está em casa também, por favor, acompanhe. Pegando sua Bíblia, se caso você não tenha a Bíblia em mãos, você pode ouvir. Mas, Jó capítulo 14, verso de número 1. Alguém leia para nós, por favor. Numa versão diferente vai dizer o seguinte:
O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Nós não sabemos quantos anos Jó viveu, mas com certeza, na época que ele estava vivo, as pessoas viviam muito mais do que se vive hoje. O que a Bíblia nos ensina é que nós somos breves. A vida é breve. Mas mesmo nesta vida breve, a vida é repleta de sofrimentos. Então, dentro dessa perspectiva, todos nós enfrentamos dias sombrios, momentos de dor e sofrimento. No entanto, mesmo nas trevas, a luz de Deus brilha. Paulo não diz que todas as coisas que nos acontecem são boas, mas sim que Deus transforma até mesmo o mal em algo que opera para o nosso bem. Usando uma frase de Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: se você não puder ver a mão de Deus, confie em seu coração. Ele nunca erra e nunca age sem um propósito. Então, independente das menores coisas que nos ocorrem, existe um Deus soberano por trás que está a permitir. Perdão. Nós falaremos quando estudaremos sobre a soberania de Deus. Até mesmo o diabo só pode agir segundo a soberania de Deus. O diabo, ele só pode fazer as suas coisas se Deus der o ok, se Deus permitir. Senão nem isso ele pode fazer. E a vida de Jó é exatamente sobre isso. O diabo quis inferir sobre a vida de Jó, mas Deus deu um limite. Você pode. Se você quer provar a fidelidade dele, você pode, mas você vai só até aqui. Posteriormente, o diabo disse: Deus, não, vamos um pouquinho mais. E aí ele vai te negar. Deus disse: beleza, vá um pouquinho mais. Só não tira a vida dele. Isso é a soberania de Deus. Porque até mesmo quando nós somos desobedientes e nós sofremos, está a permissão de Deus para que através das consequências dos nossos atos, nós possamos estender os nossos olhos e procurar voltar ao Senhor. Quando nós olhamos para José, meus irmãos, nós já falamos muitas vezes sobre José. Eu não me lembro se 14 ou 17 anos passou-se entre quando José foi vendido e quando ele foi, ou quando ele se mostrou aos seus irmãos. Nós sabemos que ele foi preso, nós sabemos que ele foi perseguido, ele foi esquecido na prisão. Quando ele deu-se a conhecer, quando já o seu pai estava com ele, quando a sua família estava com ele, os irmãos perversos de José mentiram a ele dizendo que o pai já falecido tinha dito para que ele, José, pudesse cuidar dos seus irmãos. Abre no capítulo 50 de Gênesis, veja quais foram as palavras de José. E aqui, meus irmãos, não é uma compreensão que qualquer pessoa tem. Para que você chegue a compreender que existe um propósito maior, até mesmo nas tragédias, por vezes levam-se anos, décadas. Mas aqui José vai dizer o seguinte: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ele fala, ele não se colocou no lugar de Deus. Mesmo que os irmãos queriam ou de alguma forma atentaram contra a vida dele por conta da inveja, ele colocou tudo na conta de Deus. Ele simplesmente disse que Deus tinha um propósito naquela situação. Para nós que estamos lendo sobre a história de José, nós conseguimos enxergar a providência divina, mas ele não. Ele viveu na pele isso. Ele passou por aquelas situações, ele precisou todos aqueles anos, confiando no propósito de Deus, e eu chamo a atenção,
para que o tempo que ele estava vendido ao Egito, seja na casa de Potifar ou seja na prisão, a Bíblia diz que as pessoas viam a providência de Deus na sua vida. Então ele não ficava murmurando pelas coisas que ele estava passando, ele estava confiando em Deus. Eu sei, meus irmãos, que existem situações que alguns de nós passamos que muitas vezes nós não conseguimos mensurar o tamanho do problema. Usando o querido casal Lauro e Tamires, eu não consigo mensurar a perda que eles tiveram em ver o seu lar debaixo d'água. Eu não consigo mensurar alguém que perdeu um ente querido nessa tragédia. Ou quando o pastor Antônio ou os demais irmãos colocam as coisas que eles viram nas cidades no Vale do Taquari, eu não consigo mensurar o que é você olhar para a sua cidade e ver a água levando a centenas de casas. Eu não consigo. Nós estávamos chocados por vezes em ver pessoas que morreram. Até hoje me lembro daquela imagem do helicóptero tentando resgatar 2 pessoas num telhado, o helicóptero chegando perto, a casa desaba e aquelas pessoas desaparecem. A gente não consegue mensurar. Somente aqueles que passaram por isso, ou aqueles que tiveram as perdas, eles entendem, ou pelo menos eles sabem o sentimento disso. Mas o que nós podemos dizer, meus irmãos? Nós podemos explicar, olhando na palavra de Deus, que existe sempre um propósito maior, que talvez hoje não há compreensão. Mas eu posso dizer, olhando na casa da nossa irmã Lívia, muitas vezes eu e minha esposa visitando ela dizia para minha esposa, olha, eu fico preocupada pela minha casa que está com dificuldade, está com infiltração, o telhado está com infiltração e tantas outras situações que foram difíceis. Hoje, pela graça de Deus, pela oferta de muitas pessoas, seja uma oferta financeira, sejam pessoas que trabalharam ou aqueles que os auxiliam no seminário, a casa deles é totalmente diferente do que eles tinham. Ela é muito melhor do que ela estava antes dessa enchente. Uma coisa nós não podemos negar. Algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, posteriormente à enchente, elas têm coisas melhores do que elas tinham no passado. Então, para alguns, em algumas situações, nós podemos dizer que existiu um propósito soberano de Deus em permitir essa situação difícil para o bem. Precisaria ser dessa maneira? Só Deus sabe, meus irmãos. O se nos dá muita margem para pensar em muitas coisas. Mas, de alguma forma, existiu um propósito soberano em relação a isso. Então, Deus nunca permite que o sofrimento seja desperdiçado. Ele o utiliza para cumprir seus propósitos soberanos. Quer um exemplo? Deuteronômio, capítulo 8, versos 15 e 16. Volte lá. Deuteronômio, capítulo 8, versos 15 e 16. Eu particularmente acho esse texto de Deuteronômio magnífico, porque aqui Deus, ele explica para o povo, antes deles entrarem na terra prometida, que mesmo com a sua desobediência, Deus os estava preparando para aquela maravilha de terra que eles estavam entrando. Mas Deuteronômio capítulo 8, versos 15 e 16, veja o que a palavra de Deus vai dizer. Eu lerei. Vamos começar com o versículo 11, acho que dá um contexto melhor. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas coisas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus rebanhos e os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de sequidura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e afinal te fazer bem. Como é que você pode achar que 40 anos no deserto foi para o bem? Quando você estuda geografia do Oriente Médio, e principalmente daquela do sul ali de Israel, existia um caminho mais fácil, eu já preguei sobre isso também, a estrada, os benefícios da estrada mais longa. Existia um caminho bem mais rápido para a Terra Prometida, mas Deus disse que eles não poderiam passar por lá. Por quê? Será que Deus queria que eles gastassem mais sola de sapato? Não, meus irmãos, a própria palavra de Deus e o Senhor deixam claro que eles não estavam preparados para a guerra. Os filisteus, ou um povo anterior aos filisteus, já estavam lá. Eles eram um povo guerreiro e os judeus não estavam preparados. Então o Senhor deixa claro que todo aquele tempo que Ele permitiu foi para que eles pudessem ser beneficiados. É claro, meus irmãos, que os 40 anos foi fruto da desobediência. Lembrem-se que quando Deus enviou os espias, apenas 2 estavam firmes nos propósitos deles entrarem na Terra Prometida e os outros 10 estavam duvidosos. Então, por conta da incredulidade, eles sofreram. As coisas poderiam ser diferentes? Sim. Mas o que Deus deixa claro é exatamente isso. Para te humilhar, para te provar e afinal te fazer o bem. Então, meus irmãos, quando nós como cristãos olharmos para tudo que nós temos passado, por pior que sejam as coisas, por mais difíceis que sejam, por mais trabalhosas que sejam, por mais sofrimento que nos tragam, se nós entendermos que há uma provação e um propósito para o nosso bem, nós precisamos confiar. E simplesmente, meus irmãos, por vezes deixar de lutar e permitir que o Senhor haja através de todas as coisas. Não é fácil, eu entendo isso. Cada um de nós tem as nossas lutas. Cada um de nós tem as nossas dificuldades, sejam com as pessoas que estão à nossa volta, ou até mesmo com aqueles que querem nos fazer o mal. Cada um tem a sua cruz que deve levar. Agostinho de Hipona, um grande homem de Deus, ele diz que o Senhor é o único que sabe fazer do mal o bem, para que não soframos em vão, mas para que possamos alcançar algo ainda maior. O que vai fazer com que o nosso caráter seja mais firmado no Senhor são as provações. São os sofrimentos que nós passamos. Enquanto nós não entendermos isso, nós sofreremos em vão. Então sempre há algo melhor nos propósitos de Deus. O salmista, no Salmo 119, 71, que nós falamos, cada vez que nós iniciamos ali o nosso estudo sobre o sofrimento, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Muitos de vocês cansaram de falar quando nós estudávamos aqui. Mas e na hora do vamos ver? O que a gente faz? Se a gente tivesse, se nós estivéssemos em posição de estar de frente de um painel que tivesse 2 botões, sim e o não. Se lá estivesse escrito, você gostaria de passar por provações? Vocês gostariam? Sim ou não? Claro que não, ninguém gosta. A maioria de nós vai apertar o não. Mas, quando nós entendemos que a escolha não está em nós, que nós não temos direito de escolher,
talvez isso vai nos dar uma compreensão maior de que a única maneira é descansar. Não existe outro meio, meus irmãos. Às vezes nós queremos apressar o agir de Deus, como Sara e Abraão. Quando Deus disse que lhes daria um filho, vai lá, Abraão, a minha serva está aqui. Olha o problema que trouxe até os dias de hoje. Às vezes, meus irmãos, a única coisa que nós precisamos fazer é esperar. Os desdobramentos podem demorar anos. E talvez os desdobramentos, eles podem custar a nossa vida. Usando as palavras do pastor Silas Campos, ele estava citando, acho que foi as palavras de John Piper. Ele disse o seguinte: nós não devemos ter pena dos crentes fiéis que sofrem. Ele usou um exemplo de um jovem missionário médico que foi para as regiões, para uma região inóspita para pregar o evangelho. Esse jovem médico, ele foi morto. E por vezes pessoas diziam, mas que dó, que dó. Nós não devemos ter dó daqueles que morreram obedecendo a Deus. Nós não devemos ter dó daqueles que estavam cumprindo com a obra de Deus. Porque ele morreu sendo obediente para aquilo que ele foi chamado. Então existe a promessa de Deus para aqueles que são fiéis. Nós devemos ter dó dos cristãos que ficam com os braços cruzados dentro de casa. Para os cristãos que não querem servir ao Senhor vindo à igreja. Nós devemos ter dó daqueles que perdem as oportunidades de servirem ao Senhor. Daqueles que são desobedientes. Nós devemos ter dó daqueles que se chamam cristãos, mas que não frutificam. Daqueles que vivem uma vida de pecados, não nos olhos dos outros, mas o seu coração conhece o seu pecado. Mesmo que os olhos dos outros não saibam, nós devemos ter dó daqueles que acham que estão enganando a Deus por conta da sua desobediência. Desse nós devemos ter dó. Porque mesmo como salvos, eles não entendem qual é o benefício da vida cristã. Ontem nós estávamos agradecendo a Deus pela vida de um irmão fiel. Deixamos claro que não estávamos exaltando a pessoa do irmão. Mas eu lhes digo, meus irmãos, quando nós vemos uma pessoa que quase até o final da sua vida estava procurando vir aos cultos, mesmo com as suas dificuldades, mesmo não conseguindo falar direito, mesmo não conseguindo respirar direito, nós precisamos olhar para nós e enxergarmos o que é que tem nos impedido de servir a Deus. Eu já disse a vocês que há uns 10 anos atrás, a nossa irmã Irene, junto com as senhoras da igreja, eu já contei essa história para vocês, foram num intercâmbio de senhoras lá em Santa Maria. Saíram às 4 horas da manhã daqui da igreja, num sábado, retornaram às 10 horas da noite. Uma viagem cansativa, ficaram mais tempo na van do que propriamente lá na igreja. E aí no domingo de manhã, onde algumas não vieram à igreja porque estavam cansadas, estava a dona Irene sentada no segundo banco, como ela sempre faz, uma senhora de 90 anos de idade, na época, dando lição para pessoas que tinham talvez 1/3 da idade que ela tinha. E hoje, com quase 101 anos de idade, ela estava aqui. Perguntando a ela, e aí, dona Irene, como a senhora está? Pastor, não estou muito bem, mas eu não posso deixar de vir à igreja. Então, meus irmãos, nós não estamos de maneira alguma atacando quem quer que seja. Nós entendemos que dentro das situações de cada um existem pessoas que não podem estar. O que eu estou pedindo a vocês é que nós, todos nós, eu, vocês, que nós coloquemos um espelho diante de nós e realmente olhamos e respondamos para nós o que é que nos impede de servir a Deus com fidelidade. Não é só vir aos cultos. Vir aos cultos é uma consequência positiva de uma vida cristã frutífera. Porque se na minha casa eu não tenho meu tempo com Deus, se na minha casa eu não valorizo o meu tempo com a minha família e Deus, eu não vou sentir
e não vou ter valor em vir à igreja e ter tempo com os meus irmãos em Cristo. Não vou. E aí, meus irmãos, é triste demais quando algumas pessoas só se atentam a uma vida de fidelidade quando o negócio está feio. Quando a situação está, por vezes, por um fio. É triste, mas isso ocorre com muita frequência. Onde muitos acabam deixando a Deus de lado. Então Deus trabalha para o bem daqueles. Deus trabalha em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas em segundo lugar, Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo fala isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante, meus irmãos, que pela palavra de Deus, quem é que experimenta o bem de Deus? Quem? Os salvos? Quem experimenta o bem de Deus? Os fiéis. Não são os salvos. São os fiéis. Vá para Gálatas capítulo 4, Gálatas 6, 7, 8. Perdão. Mas pastor, os salvos não são filhos de Deus? São. Mas somente conseguem entender os propósitos de Deus aqueles que são fiéis. Note, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu, como um salvo em Cristo, eu estou semeando pecado, se eu estou semeando ira no meu lar, se eu estou semeando contenda entre os irmãos, como é que eu posso colher as bênçãos de Deus? Então a verdade é que somente vai compreender que todas as coisas cooperam para o bem aqueles que amam verdadeiramente a Deus, aqueles que se aplicam em servir a Deus, aqueles que entendem que realmente há um privilégio em servir ao Senhor. Então, meus queridos, aqueles que semeiam corrupção colhem destruição, mas os que amam a Deus podem descansar na certeza de que até as tempestades da vida os levam para mais perto do Senhor. Como eu lhes disse, aquele jovem missionário perdeu a sua vida, mas abriu os olhos na presença de Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos dessa perspectiva, de compreendermos que há um propósito maior. Ontem eu estava pensando, será que realmente eu anseio estar com Cristo? Eu preguei ontem à noite, meus irmãos. E aquelas verdades foram as verdades que eu estava me perguntando antes de trazer a vocês. Será que realmente eu tenho o desejo incomparavelmente, ou tenho o desejo de estar com Cristo sabendo que é incomparavelmente melhor? Porque por vezes nós pensamos, eu não quero abandonar minha família. Eu não quero abandonar minhas crianças que são pequenas, eu não quero abandonar alguém que está enfermo, eu não quero. Mas quando nós fazemos isso, nós pecamos. Porque nós achamos que para as nossas famílias serem felizes, ou para que elas, de alguma forma, possam avançar nas suas vidas, nós precisamos estar lá, quando na verdade nós não precisamos. Se nós compreendemos que tudo aquilo que nós temos e somos vem de Deus, nós nos tiramos dessa equação. Porque a vida continua. Existem muitas pessoas que morrem em Cristo e as vidas das suas famílias prosseguem. Então, por vezes, nós somos muito egoístas, achando que nós somos primordiais para que a nossa família possa continuar sendo assistida ou suas necessidades sendo supridas. Mas nada vem de nós. Tudo vem do Senhor. Meus irmãos, as bênçãos para os que amam a Deus. Amar a Deus significa obedecer seus mandamentos e viver uma vida em comunhão com Ele. E a promessa para aqueles que o amam
é que ele transforma cada circunstância, mesmo as dolorosas, para o bem. Essa é a promessa de Deus. Tiago 1,17 vai dizer que toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, meus irmãos, todas as bênçãos espirituais que moldam o nosso caráter, elas vêm do Senhor. Todas elas. Todas as coisas que Deus permite são para o nosso bem, mas para que nós possamos crescer espiritualmente. É por isso que eu lhes disse que a teologia da prosperidade realmente ela é desastrosa. Porque faz com que pessoas acreditam que a única maneira que Deus abençoa o seu povo é através de bênçãos financeiras. Quando, na verdade, a maior bênção que nós temos em Cristo é a paz que excede todo entendimento. Isso dinheiro nenhum pode comprar. John Wesley, meu xará, ele disse, mesmo quando nossas vidas parecem desmoronar, podemos descansar na confiança de que a mão de Deus está orquestrando tudo para o bem eterno. Entenderam, meus irmãos? Existe um bem maior que nós não entendemos. Eu já lhes contei a história de Jim Elliot, a sua esposa Elizabeth Elliot, e junto com outras irmãs, foram lá para a selva amazônica. 4 casais americanos, os maridos todos foram mortos e posteriormente aquela tribo foi ganha para Cristo através do ministério das senhoras que lá ficaram com as suas famílias. Muito triste, claro. Esposas sem seus maridos, filhos sem seus pais. Mas Deus permitiu que muitas pessoas pudessem ser ganhas através daquelas situações. Então, meus irmãos, às vezes nós não compreendemos, mas existe sim um propósito maior em todas as coisas. Romanos 8:29, se você está lá em Romanos, existe a resposta para isso. Aqui no verso 28 e 29, eu posso ler novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Então, meus irmãos, se nós fomos predestinados a sermos a imagem de Cristo, como que isso vai se dar? Paulo, ele fala nas suas cartas sobre a importância de uma vida cristã ilibada, ou seja, de uma vida cristã genuína, verdadeira. Nós só crescemos espiritualmente quando há um caráter cristão em nós. Ninguém vai chegar e vai pegar 1 litro de vida espiritual, tomar e, nossa, como eu amo a Deus agora. Ninguém vai fazer isso. A vida cristã, ela é repleta de lutas. Quando Paulo fala aos Efésios para que sejam cheios do Espírito Santo, não é como o ponteiro do carro que você vai lá, coloca gasolina e o ponteiro. Não é assim, meus irmãos. Nós só podemos ser cheios do Espírito Santo quando nós estamos em comunhão com Deus. Na sua totalidade. Somos pecadores, somos falhos, por vezes nós, com as nossas imperfeições, nós desagradamos a Deus. Mas a beleza da vida cristã está em entendermos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa falta de comunhão com Deus pode ser resolvida através de um pedido de perdão. E não é só no final da noite, quando você vai dormir, Senhor, perdoa de todos os meus pecados. Não é isso. É quando nós nos damos conta dos pecados que nós fazemos. É clamar ao Senhor que nos perdoe. É isso que vai gerar caráter cristão em cada um de nós. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus trabalha segundo o seu propósito, não conforme a nossa vontade. Verso 28 novamente, vai dizer: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A frase segundo o seu propósito nos lembra que Deus não age por capricho, mas de acordo com o seu plano eterno e
imutável. Isaías 46:10. Meu conselho permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. Deus não se dobra ao nosso desejo. Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então existe um propósito que nós não entendemos porque ele é muito maior do que a nossa compreensão. Um pastor do Paraná disse para mim, e eu também já disse isso para os irmãos em domingos passados. Ele disse para mim, pastor Wesley, eu entendo que aí no Rio Grande do Sul as pessoas estão sofrendo. Mas para nós que estamos aqui no Paraná, que estamos angariando fundos, que estamos enchendo os caminhões, que estamos nos mobilizando para ajudar as pessoas, isso tem sido verdadeiramente um avivamento para os crentes. Porque estão vendo que existem pessoas que estão em necessidade, estão arregaçando as suas mangas, estão indo trabalhar. Muitos daqueles que saíram das suas casas, vieram dobrar roupa, vieram fazer cestas básicas, foram limpar casas, foram limpar igrejas, ajudaram pessoas de alguma forma. Todos eles enxergaram o benefício de trabalhar para Deus. Ninguém que sai da sua casa, ou que pelo menos está trabalhando com Deus, ou para Deus, ele fica triste porque está fazendo. Ninguém. É difícil. Demanda tempo. Demanda do nosso esforço. Mas é altamente satisfatório quando nós enxergamos o benefício maior. Tantas pessoas puderam chegar a Cristo. Nossos irmãos lá da Igreja Batista da Graça, em Canoas, conversando com o pastor Flávio, e alguns dos irmãos lá disseram que eles, antes de tudo isso, estavam orando para que a igreja pudesse ter um impacto na sociedade. O que Deus permitiu. Que algumas dezenas de pessoas ficassem abrigadas lá por semanas. Aqui na Zona Sul, nós não tivemos tantas pessoas desabrigadas como tivemos lá em Canoas e região. E eu tenho certeza que a igreja foi impactada para o bem. Que pessoas chegaram ali e estão até hoje porque ouviram o evangelho, puderam ver na prática o que é ser cristão de verdade. O versículo que nós lemos cada culto dominical não é para passar o tempo. A palavra de Deus diz claramente, nisso conhecerão que sois os meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Eu não preciso abraçá-los e beijá-los para que vocês vejam o meu amor. Mas eu posso estar na minha casa, preparar um sermão para Deus, sabendo que eu estou fazendo o meu melhor para vocês. Aqueles que prepararam os sociais, se no coração deles estavam pensando no bem coletivo, eles estão pensando, estão amando aos irmãos. Se o Eduardo, que é o funcionário dessa igreja, ele tem limpado a igreja para nós. Mas se ele entende e faz isso para Deus, ele não está fazendo por obrigação. Se no seu trabalho, se naquilo que você faz, você está fazendo para Deus, você não está fazendo por obrigação e você vai ser abençoado. A Bíblia deixa claro sobre todas as coisas que nós fizermos, nós fazemos para a glória de Deus. Se for para pegar um copo no chão, se for para limpar alguma coisa, se for para fechar as janelas, se for para ajudar alguma pessoa na rua, se for para ajudar uma criança que está precisando de uma cadeira de rodas ou de uma cadeira especial, nós podemos ajudar. Tudo isso é trabalho de Deus. Porém, é importante entender que não é conforme aquilo que nós queremos, mas é conforme os propósitos de Deus. Existem muitos irmãos que hoje estão sendo perseguidos porque Deus os chamou para servirem em lugares onde há perseguição. Existem lugares na África que crentes são perseguidos e mortos. Inclusive, semana passada, novamente começaram a queimar igrejas na França. A França, lamentavelmente, já está tomada por muçulmanos. E os cristãos são perseguidos.
Muitos lugares no Oriente Médio, na China, na Coreia. Você acha que nesses lugares não existem cristãos? Existem. Deus continua chamando pessoas. Nós aqui muitas vezes estamos com os nossos ouvidos tampados. Talvez Deus não vai chamar vocês para que vão lá para a África, ou para a China, ou para a Coreia. Eu digo vocês porque Deus me chamou lá de São Paulo para cá. A mim e minha esposa. Talvez Deus não vai chamá-los para outro país. Mas o local onde você deve servir é aqui. No local onde você está inserido. A sua Jerusalém, a sua Judéia, a sua Samaria são os seus vizinhos, o seu bairro, o local onde essa igreja está. É aí que nós devemos agir. Fazer a diferença. E aí, meus irmãos, as coisas que acontecerão estão dentro do propósito de Deus. Se nós fomos escorraçados, se nós fomos mortos por conta da nossa fé, está dentro do escopo da vontade de Deus. Mais vale nós morrermos fazendo a obra de Deus do que nós morrermos afastados do Senhor. Eu lhes digo, meus queridos, o A.W. Tozer, ele disse que a providência divina é como uma tapeçaria intrincada. Vemos apenas o lado inferior com seus nós e fios confusos, mas Deus vê o lado superior onde tudo está ordenado de acordo com seu propósito eterno. Você já pegou um tapete e virou ele? Geralmente a gente só vê a parte de cima, que é linda. Mas quando você vê a parte de baixo, você não vê aquela mesma beleza que tem na parte de cima. Mas você vê os nós, você vê os fios traçados, tudo para que o tapete seja perfeito. Essa é a providência divina. Nós só conseguimos enxergar a parte de baixo. Haverá um dia que nós conseguiremos ver a sua totalidade. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos confiar. Para encerrar essa noite, meus irmãos, a promessa de Romanos 8:28 é uma âncora para as nossas almas. Deus, em sua soberania, está sempre operando para o bem daqueles que o amam, mesmo em meio ao sofrimento. Podemos não entender os detalhes de seus caminhos, mas podemos descansar na certeza de que Deus trabalha para o nosso bem e para um bem eterno. E para o cumprimento do seu propósito soberano. Vamos encerrar com Tiago 1:12. Abre sua Bíblia lá, por gentileza. Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Não prometeu a todos. Ele prometeu aos que o amam. Que nós possamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos. Olhe para si, olhe dentro do seu coração. Existem coisas que lhe fazem chorar. Existem situações que aos seus olhos não existe saída. O meu primeiro conselho a você é: seja fiel. Em qualquer circunstância. Porque é isso que vai ser a nossa base para passarmos pelas tempestades. Se nós estamos distantes de Deus, não é frequentando a igreja. Se nós estamos distantes de Deus em nosso dia a dia, as dificuldades elas se tornarão quase que inalcançáveis. Nós não conseguiremos ver o final. Mas se nós estamos confiantes nos propósitos de Deus, se nós estamos buscando satisfação no Senhor, não que tudo vai se tornar mais fácil, mas nós poderemos descansar que todas as coisas estão dentro do controle e do propósito divino do Senhor. Mesmo que a morte chegar a nós, nós estamos seguros, porque o Senhor é conosco. É isso que nós precisamos. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são fiéis, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu bem-querer, segundo a sua soberania, dentro do seu plano perfeito.
Confie no Senhor, que nós possamos confiar no Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pedimos, Senhor Deus, que dirija os nossos corações, porque não é algo fácil. É um exercício diário, porque o nosso coração é fraco. Nós somos falhos, mas precisamos do Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti, a entender que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Você que nos assiste pela internet, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua semana.